Voltamos então com o programa Direito e Deveres, Cidadania e Ação, hoje entrevistando o Dr. Leonardo Freire Pereira, que está nos esclarecendo a respeito do impeachment e das suas implicações no caso de vir a ser realmente discutido e aprovado no futuro. Dr. Leonardo, ficou aí uma pergunta no ar. Quem é que pode pedir a abertura desse processo de impeachment? Qualquer pessoa física pode... Eleitor. Qualquer pessoa física pode entrar com o pedido de impeachment, né? Já houve pedidos formulados por partidos políticos e por organizações sindicais que não foram aceitos porque é prerrogativa da pessoa física. E muitas pessoas entram com esses pedidos, tanto que contra o Fernando Henrique 17 pedidos foram protocolados e não foram adiante, contra o Lula 34, contra a Dilma já haviam sido protocolados 10 pedidos, e na verdade isso mostra que a porta de entrada aparentemente é muito grande, né? Mas independentemente de todos os brasileiros poderem fazer a sua petição pedindo impeachment, cai depois na mão do presidente da Câmara para admitir ou não, né, o processo e seguir adiante. Então, a porta parece grande, mas na verdade compete a uma pessoa exclusivamente dizer se o procedimento vai para frente ou não, depois ao plenário. Eu já vou emendar um questionamento com base nisso que você acabou de colocar, que realmente a porta é larga, mas o funil é bem estreito, né? Então, explica para a gente quem é que faz esse julgamento e quando é que o presidente é afastado? O presidente da Câmara, ele recebe o pedido de impeachment e despacha para que se inicie o procedimento ou não, né? Se ele entender que há elementos suficientes para iniciar o processo, e até agora isso não aconteceu, é criada uma comissão parlamentar especial para essa Câmara função. e Senado ou só Câmara? Só da Câmara. Só da Câmara. Essa primeira fase acontece na Câmara dos Deputados. Então, o presidente aceita a denúncia, uma comissão especial elabora um parecer a respeito, pelo processamento do presidente ou não, e o plenário da Câmara vota, decide por 2/3 autorizar o processo. Autorizado o processo... Esse dado é importante. Precisa de 2/3. Autorizado o processo por 2/3, né, o presidente é afastado e o julgamento é feito pelo Senado. Aí ainda vai mais uma fase, né? O Senado vai julgar e também pode determinar a cassação do presidente da República pelo voto também de 2/3. Então, observem que é difícil, né? Qualquer pessoa pode apresentar o pedido, mas depende depois do presidente da Câmara receber, depende de uma comissão dar o parecer favorável à abertura do processo, depois depende do plenário da Câmara por 2/3 autorizar a abertura do processo e depois do Senado Federal, garantido o contraditório, ampla defesa e todas as artimanhas do processo judicial, nesse caso é um processo administrativo, um processo legislativo especial, afastar definitivamente, cassar o mandato do presidente da República. Então, precisa de muito voto, precisa de muita formalidade, de maneira que o solo fica fértil para negociações, para que se evite, né, essa consequência. Só fazendo uma continha aqui, são 513 deputados, né, a Câmara. Isso. Teria que ter voto de 342 deputados ou mais para que o impeachment fosse admitido. Né? Aí você imagine a hipótese de 340 dizem sim ao processo, né? E o processo não vai adiante. Mas qual é a legitimidade que o presidente da República tem para prosseguir no cargo com uma maioria desse tamanho contra ele? E mais, se a Câmara dos Deputados autoriza o processo, chega no Senado por um voto, o presidente não é cassado. Como é que fica essa condição? Então, é um instrumento que tem aí uma importância grande, mas da maneira como a política é tratada no Brasil e com esses quórums elevados, dificilmente o presidente... É uma forma de não acontecer o impeachment.
Tanto que tiveram tantos outros motivos no passado, né, de todos os presidentes, e nunca, só no caso do presidente Collor. A crise institucional, econômica, social vai se agravar profundamente se houver o desenvolvimento desse processo. Ou se não houver, né? Na verdade, não se sabe exatamente. Aliás, a crise já existe. O que é pior. Eu acho que talvez a melhor saída fossem novas eleições para tudo, né? E, preferencialmente, que aqueles que perderam a última não se aventurassem a concorrer de novo. Mas essa é uma solução que não é jurídica, não existe previsão constitucional para isso. A previsão constitucional é o quê? Com o afastamento do presidente da República pelo impeachment, com a cassação do presidente pelo impeachment, assume o vice-presidente da República. Né? Com o afastamento do vice-presidente, assume o presidente da Câmara. Então, vocês vejam que a troca talvez não seja muito vantajosa. É interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta que o cliente sempre faz para a gente no escritório, né? Doutor, demora esse processo? Porque, veja só, temos aí um mandato de 4 anos. Às vezes, é possível acontecer que esse processo não termine até o final do mandato? O presidente é afastado assim que é autorizado o processo pela Câmara dos Deputados. A partir daí, o Senado tem 180 dias para julgar. Caso não julgue em 180 dias, o presidente volta para o cargo. Então, o Senado não é obrigado a julgar em 180 dias. Pode haver uma questão política, inclusive, aí não julgar para poder reconduzir. Não é obrigado a voltar em 180 dias. Mas o presidente volta para o cargo. E aí todo aquele efeito de afastar o presidente investigado, ele acaba caindo por terra. E aí sim, eu acho que a confusão acaba sendo muito pior, porque tira o sujeito, deixa ali em stand-by para saber se vai julgar, aí não julga, volta. Eventualmente troca ministério uma vez, troca ministério de novo, e eu acho que aí é a lambança completa. Né? Então, precisaria ter uma solução mais rápida para que isso se resolva. Como nós percebemos, inclusive pela votação da reforma política, que Câmara dos Deputados e Senado Federal pensam bastante diferente, né? Nós podemos ter um quórum enorme pelo processo, numa das casas, e podemos não ter a cassação na outra das casas. Então, corremos um risco grande aí quando se tenta, através de um mecanismo, atingir o resultado que deveria ser destinado a outro mecanismo, né? Pela lógica maquiavélica, você acaba, talvez, chegando no resultado que você bem entende, mas você pode causar problemas nas estruturas. Diz uma coisa, uma das motivações que algumas pessoas alegam para o impeachment da presidente seria o uso de verbas não declaradas na campanha. Bom, se isso for uma das motivações, nós sabemos de que o vice-presidente da República, ele vem de carona com o presidente da República. Aliás, literalmente, o Michel Temer veio de carona na primeira e veio de carona na segunda. Sendo a presidente cassada em processo de impeachment por uso indevido de verbas na campanha eleitoral, você entende de que o vice-presidente também estaria contaminado por essa situação ou não? Eu entendo que a presidente não pode ter o mandato cassado em processo de impeachment por uso de verba de campanha eleitoral, seja qual for. Né? Mas entendo que ela pode ter o mandato cassado por processo judicial. Sim. E se for cassado... Aí são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. O impeachment é um processo político que diz respeito ao ato como presidente da República, não ao ato como candidato. Esse ato de arrecadação e aplicação de recursos como candidato reflete na eleição em si. Consequentemente, refletiria também na presidente da República e no vice-presidente da República, abrindo a hipótese do presidente da Câmara dos Deputados assumir o cargo e convocar novas eleições em 3 meses. Também não é que ele vai assumir o cargo e vai continuar ali para sempre. Né? Ele vai ficar por 3 meses até convocar novas eleições populares. Caso ele assuma nos últimos 2 anos do mandato presidencial, ele convoca novas eleições, mas aí, dentro do Congresso Nacional, seriam eleições
fechadas, o que antigamente era a regra constitucional que o povo não votava, né? Então, existe, teoricamente, a implicação do afastamento da presidente no afastamento do vice-presidente em caso de condenação pelo crime eleitoral, né? Mas o PMDB já vem costurando também uma tese dizendo que são contas separadas, a prestação de contas da presidente da República é uma, a prestação de contas do vice-presidente da República é outra, para tentar salvar. Então o eleitor deu meio voto para um, meio voto para o outro. Um detalhe muito importante aí que eu tenho a impressão que eu não concluí nesse trabalho do impeachment, mas concluí mais adiante quando escrevi sobre fidelidade partidária, é que nos únicos anos onde o PMDB não esteve no governo, o Collor foi destituído, né? O PMDB só não esteve no governo naquele período onde o Collor caiu. O que mostra que, na verdade, não é o PT que está no governo, não era o PSDB, não era o PRN, sempre foi o PMDB. O PMDB sempre está no governo desde que houve a abertura democrática, e antes também estava, porque o Sarney era lá da Arena e mudou depois para o PMDB, de maneira que essas pessoas estão aí há muito tempo, né? Não dá para desvencilhar, né, a figura do PMDB com a figura do poder, né? Não é coincidência. Se há governo, eu sou a favor, né? Porque dali eu não saio de jeito nenhum. E também, se o vice-presidente da República não assumir, vai assumir o outro que é o deputado que é do PMDB. E se ele não assume, vai assumir o senador que é também do PMDB. Então, o PMDB é a bola da vez aí. Está tudo em casa. Tá tudo em casa. E são eles que vão decidir, no final das contas, se sai ou se não sai. E se fica. Porque tirando um, vai ficar alguém do PMDB no governo. Interessante. Léo, explica pra gente, existe alguma penalidade ao político que sofre impeachment, alguma sanção, além da perda do cargo? Além da perda do mandato, ele fica 8 anos inelegível. Ele não pode concorrer a nenhum outro cargo público durante 8 anos, como aconteceu com o Collor. Mas depois o Collor virou honesto de novo, foi eleito senador. E já está ganhando uma segunda chance de ser caçado de novo. Já está aí outra vez. E aí diz uma coisa para mim, o fato deles ter o impeachment e ficar inelegível não quer dizer que ele não possa ser responsabilizado por outros atos. Tá? Não. Na esfera... Cada um no seu quadrado. Na esfera judicial, o processo vai prosseguir, né? Mas não significa também que a procedência do pedido no âmbito legislativo vai implicar na procedência do pedido no âmbito judicial. O Collor, por exemplo, foi afastado pelo órgão legislativo, né? Perdeu o mandato em processo de impeachment e no judiciário ele foi absolvido, né? Então ele inclusive bate no peito com essa tese, dizendo, olha, fui injustiçado, porque se o judiciário não descobriu nada, é porque não tinha nada. Né? Bom, nós já estamos praticamente, né, doutora Rosana, quase que chegando no final do nosso programa. Eu só vou fazer a última pergunta, então, para o Leonardo, é o seguinte. São vários os pedidos de impeachment que a gente tem conhecimento. Você mesmo falou de que o Fernando Henrique teve 17, o Lula 34, enfim. Instaurado um desses pedidos, um processo, se ele não for aprovado, a Câmara rejeita, mais à frente, o mesmo político, aí não vou dizer a presidente, o mesmo político, pode sofrer um segundo processo de impeachment ou não? Como é que a legislação vê isso? Pode sofrer desde que seja por um ato distinto daquele primeiro que não foi adiante, né? Então, se surge um novo fato, né, um novo ato de crime de responsabilidade, pode novamente ser protocolizado o pedido. Ou mesmo aqueles que já foram protocolizados, que estão na fila esperando, podem seguir adiante. Não, o fato de, na verdade, o ideal de se dividir os processos é para que não implique em cerceamento de defesa, para que o presidente possa se defender individualmente de cada ato que lhe é imputado, né? E a partir daí, para cada imputação, pode ser instaurado um processo, ou mesmo pode ser reunido tudo num só, mas sempre deixando margem para ampla defesa, porque o que o judiciário vai analisar nesses processos é se houve respeito ao rito processual. O presidente do STF preside a sessão
para fiscalizar o rito processual. Se o rito processual for respeitado, o judiciário não vai se meter na matéria, não vai se meter no mérito da questão. Ele vai presidir tanto na Câmara quanto no Senado o processo? Não, ele só preside o julgamento que acontece no Senado. A admissibilidade não. Muito bem. Muito importante. E aí, infelizmente, terminamos. Atualíssimo, né, Léo, o seu tema, que foi, como o Clóvis colocou, a sua dissertação de mestrado, né? Bom, nós agradecemos muito a sua participação. Fica aí, quem sabe, para os próximos capítulos, né? A gente não sabe o desenrolar da política, talvez a gente tenha que convocar o Léo emergencialmente para uma nova entrevista, dependendo do andar da carruagem aí. Eu agradeço o convite, principalmente aos políticos que me permitem estar sempre com esse tema atualizado. Na verdade. A sua tese nunca, né, vai ser esvaziada, porque a cada governo a gente vê novamente. Bom, só para finalizar aqui, antes do encerramento pelo Clóvis, eu só vou relembrar ao nosso telespectador que o nosso programa ele vai ao ar em reprise às terças-feiras, às 7h30 da manhã. E, caso você não possa acompanhar pelo nosso canal da NET, você pode acompanhar pela internet, no d11.com.br. E sugestão de pauta, dúvidas, algum questionamento, direitos e deveres.tvdestaque@proleges.com.br. Eu passo para você encerrar, Clóvis. Obrigada, Léo, novamente. Realmente eu acho que o programa de hoje ele é especial porque ele é absolutamente atual, né? Nós estamos levando ao ar hoje, domingo, o programa, né? E é nessa semana que o assunto é muito efervescente. Eu comentei com alguns amigos, alguns colegas que íamos discutir a respeito do impeachment, e ele falou, mas vocês vão discutir esse tema? Isso não é perigoso? Gente, a nossa preocupação é trazer informação ao telespectador e desfazer algumas coisas, algumas dúvidas que às vezes a pessoa desinformada termina acatando. Até para que a pessoa entenda o momento que a gente está vivendo. Exatamente. Né? Eu agradeço ao Leonardo, né, e as suas palavras finais aí para nós encerrarmos o programa. Como eu agradeço mais uma vez, né, o convite, espero que tenha sido útil, né, o esclarecimento que a gente tentou trazer aqui, e estou à disposição para as próximas empreitadas, porque tenho certeza que esse tema vai continuar efervescente pelos próximos dias aí. Muito bem. Obrigado ao telespectador da TV Destaque e até o próximo programa.